Olá, amigos, tudo bem? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Pérolas do Imobiliário. É um podcast muito focado na área da construção, na área imobiliária. E hoje estamos com uma pessoa especial, Murilo Reis, engenheiro civil. Ele está aqui em Florianópolis justamente para fazer uma vistoria de um imóvel novo que ele adquiriu. Então vai ser uma experiência bem interessante. Se ele compartilhar nas redes sociais, acompanhem. Murilo, seja bem-vindo mais uma vez e seja bem-vindo a Florianópolis. Muito obrigado. Florianópolis é uma cidade que eu gosto bastante, né? Até porque parece com São Luís, que é onde eu moro, né? Uma ilha também. E já vim aqui várias vezes. E dessa vez, né? Estou vindo para receber esse imóvel, mas também já vínhamos, né? Conversando sobre a parceria, né? Que a gente vai fazer com a Houseful. E aproveitar também que hoje à noite vou fazer uma palestra, enfim. Então, Florianópolis é uma cidade que eu gosto bastante. Estamos aqui e agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho. Oh, legal, Murilo. Murilo, você é uma pessoa que eu acompanho já há algum tempo nas redes sociais, principalmente pelo seu conhecimento em engenharia. Eu acho que também a forma em que você expressa as evidências que tem, muitas vezes, de problemas de execução, chama bastante atenção. E foi muito gratificante poder conversar e criar essa parceria junto com a Houseful. E aqui no Pérolas, como você está explicando, a gente traz muito isso de trazer essas pérolas de conhecimento, também essas pérolas absurdas que a gente vê no mundo, né? Tem muito. E aí, justamente queria conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu vi que recentemente você fez uma publicação contando desde o passado, que você começou como estudante de engenharia. Conta um pouquinho da trajetória. Eu sempre gosto de vez em quando, né, como a gente está sempre recebendo muitos seguidores, né, a gente tem crescido muito nas redes, é sempre bom de vez em quando a gente fazer um refresh, né, para os novos seguidores saberem quem é que está ali. Porque hoje em dia a internet, ela permite, assim, ela é muito boa porque ela abriu, cada um pode ter o seu canal de televisão, né? É verdade. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem muita gente que vai para a rede social e começa a falar e fala bonito, mas às vezes não tem a bagagem, né, para que possa estar ensinando e tudo. Além do que também eu acho importante mostrar essa questão do passado, porque a gente vive num momento em que as gerações atuais, ela é a geração que escuta o áudio em 2 vezes a velocidade. Ou seja, elas esperam que o resultado seja muito rápido. Sim. Então, quando eu mostro lá que eu demorei 9 anos para ganhar mais de R$ 10.000, uma remuneração mais de R$ 10.000, é para que as pessoas entendam que entre você ter o resultado e você começar o processo, existe um tempo que é preciso de maturação, Sim. de conhecimento. Então, eu comecei a minha carreira, né, dentro de canteiro de obras, eu fiquei quase 5 anos dentro de canteiro de obras, inclusive a gente estava conversando aqui antes de começar sobre os Lençóis Maranhenses, né? Sim. E o meu primeira obra foi um resort lá nos Lençóis Maranhenses. Eu falo que é meu primeiro filho, até hoje, toda vez que eu vou lá, eu tiro uma foto perto da placa, porque de fato é uma coisa que me deu muito orgulho, principalmente por começar lá recém-formado em uma obra gigantesca. Então eu comecei assim. Só que eu sempre gostei muito de fazer prova, né? Sim. É uma coisa que muita gente corre de prova, fica nervoso. Eu adorava fazer prova. Então todo concurso público que abria podia ser, sei lá, de engenheiro, para R$ 1.000 o salário, eu ia fazer, mais naquele intuito, né, de fazer a prova e tal. Você provava você mesmo, né? Ver quantos pontos eu fiz e tal. Eu sempre gostei desse game, né, de Aham. fazer a prova. Eu comecei a fazer essas provas e, assim, sem me preparar nem nada, assim, lógico que eu sempre fui muito estudioso no sentido de que, enquanto eu estava fazendo obra, eu estava fazendo pós-graduação, eu estava fazendo curso. Então, esse conhecimento empírico do canteiro de obras com o conhecimento das pós-graduações que eu fiz e tudo, fez com que eu começasse a ser aprovado nesses concursos, mesmo sem estar me preparando especificamente para eles. Eu ia meio que na brincadeira. E Sim. talvez até por isso eu tenha passado, porque a pessoa não Sem ia... a pressão, né? Ia sem pressão. Eu estava no canteiro de obra e ia lá. E aí eu passei no concurso, em vários concursos, né? Mas um deles foi o da Caixa Econômica Federal. Ser bem concorrido. Na época não era, sabe por quê? Porque a Caixa Econômica Federal, geralmente lá atrás, ela fazia os concursos como cadastro de reserva. Então, tipo assim, não tinha número de vagas. Aí muita gente não fazia porque falava assim, eu vou fazer o concurso, não tem nem vaga. Só que, na época, o concurso era estadual, né? Então, tu só concorria com as pessoas do teu estado. E mesmo não tendo nenhuma vaga garantida, mas a Caixa chegou a chamar, porque foi naquela época lá, 2007, né? Foi a época do PAC, do Minha Casa Minha Vida. Então, a Caixa precisou de muitos profissionais e só no Maranhão, se eu não me engano, chamaram em torno de 20 ou 22 engenheiros. Então, quem acreditou, você deu bem. E isso, tanto é que, na época,
se eu não me engano, tinha se inscrito no concurso mais 70 pessoas e nem todos foram fazer a prova, porque mesmo assim, né, falava, eu vou acordar cedo para ir fazer a prova. Então teve uma turma que já nem foi. Então, de fato, foi muito bom, porque chamou muita gente. E aí eu passei 17 anos lá na Caixa. Em paralelo com isso, como disse, né, sempre buscando me capacitar, porque eu sempre tive muito medo de ser desempregado. E olha só que... boa visão do mundo. E olha só que coisa como o mundo ele dá voltas, né? Eu comecei a fazer uma pós atrás da outra, porque eu falava, meu Deus, sei lá, se privatizar a Caixa, eu preciso ter conhecimento suficiente para eu voltar para o mercado. E o mundo dá tantas voltas que depois de 17 anos eu pedi demissão. Então, hoje eu sou desempregado. Hoje, na verdade, você é empreendedor, né? É verdade. Desde 2015, né, eu montei a minha empresa. Então, eu já trabalhava em paralelo, né, com a Caixa Econômica, já tinha minha empresa de consultoria. E também, como eu sempre gostei de lecionar, né, outra coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso podcast, sempre gostei de lecionar. Eu também, logo no início, quando eu montei a minha empresa de consultoria, eu percebia que dentro da faculdade tinha alguns conhecimentos que não eram explorados. E aí eu comecei a fazer inicialmente turmas, né, de capacitação para engenheiros, arquitetos, estudantes dessas áreas presencial. Tanto é que uma das primeiras vezes que eu vim em Florianópolis foi para dar um curso de orçamento de obras. Então eu rodei o Brasil todo, né, capacitando esses profissionais. E exatamente nesses 10 anos que a minha empresa ficou aberta, foi o tempo de eu ir maturando o negócio, até que em 2024 eu tomei a decisão de pedir demissão, né? E hoje eu estou, então, somente pela minha empresa mesmo, como empresário, professor, enfim. Não, e também uma voz na internet da engenharia, né? Desde 2017 a gente está aí nas redes sociais, né? Porque quando eu comecei essas capacitações presenciais, eu pensava assim, primeiro que eu não ia conseguir ficar viajando, né? Para sempre, né? 3 vezes por mês, né? Longe da família, longe dos amigos. Então já estava muito cansativo ficar viajando para dessas turmas presenciais. E outra que aí eu falei, não, então se eu consigo fazer isso presencial, eu consigo fazer isso online. Então eu comecei a usar a internet para compartilhar esse conhecimento. Com isso, né, isso foi aumentando a quantidade de procura por essas capacitações. Então, no primeiro momento foi para gerar essa autoridade, para que as pessoas me chamassem, mas logo na sequência eu também já parti para o produto digital, né, onde eu já não preciso mais eu estar viajando, né? Então, eu da minha casa lá, do meu estúdio, eu gravo minha aula, faço minha live e consigo capacitar a gente no Brasil todo e até alguns países do mundo aí. Ah, que legal. Que legal. Então, e os estudantes devem ser tudo brasileiro, né? Porque pela língua eu imagino que é mais limitado essa parte, né? Não apenas pela língua, né? Porque, assim, hoje em dia já existe tecnologia suficiente que permitisse fazer uma tradução, né, praticamente sim. perfeita para qualquer outro idioma, mas de fato, mais para brasileiros, por conta, né, das normas técnicas, né? Então, às vezes, a norma técnica brasileira não é igual à portuguesa. Até tem muita gente que fala assim, Murilo, por que tu não começa a estudar a norma técnica, sei lá, da Argentina, para te também fazer um curso voltado para argentinos? Enfim, é algo que pode ser uma coisa de futuro, não penso isso para agora. Mas sim, tem muito brasileiro que às vezes está morando em outro país e quer voltar e fala, quando eu voltar eu vou fazer o quê? Não, vou trabalhar com avaliações, com perícias. Então já começa a se capacitar para preparar esse retorno, por exemplo. Me conta um pouquinho dessa parte na Caixa. Qual que era as tuas funções? O que você aprendeu lá nessa época? Muito bom. A Caixa foi, assim, uma grande escola, né? Eu tenho, assim, devo praticamente tudo que eu tenho à Caixa, ao que eu aprendi na Caixa, né? O fato é que, tipo assim, de fato, né? Quando você sai de uma obra e vai para uma empresa pública, parece que é como se você estivesse no slow motion, né? A coisa anda mais devagar. Sim. Mas, em compensação, eu tive a possibilidade de aprender coisas que eu talvez não tivesse visto em outro lugar. Então, por exemplo, num primeiro momento, o setor da Caixa que eu fiquei foi o setor de obras públicas. Então, a gente vê muito essa questão hoje... Projetos gigantes, né? A gente vê... Não, depende. Tem projeto pequenininho e tem projeto gigante. Eu peguei o maior do Maranhão, um dos maiores do Maranhão na época, mas também já peguei muito pequeno. Porque o principal, né, que a Caixa faz, ela atua como se fosse... não, ela é a mandatária da União. Então, lembra essa questão que parece muito na televisão das emendas parlamentares, né? Sim. Então, o deputado ele consegue um recurso para fazer, por exemplo, uma quadra de esportes na prefeitura.
antes, né, para que essa coisa não ficasse assim, manda o Pix para a prefeitura faz a quadra, e aí poderia acontecer desvios, né, de chegar lá e a quadra nem existir, enfim, coisa desse tipo. A Caixa começou a ser esse intermediário. Então, nós, engenheiros e arquitetos da Caixa, a gente analisavam, né, o deputado conseguia lá o recurso, a gente analisava o projeto que a prefeitura apresentava para a gente, com o orçamento daquela quadra, a gente via se aquilo estava compatível, né, ou seja, de fato é isso mesmo que vai custar essa quadra e tal. A prefeitura licitava e a gente ia fazer o acompanhamento da obra, né, no sentido de que, por exemplo, eles entravam com as medições, né, já fez 30%. Aí nós, engenheiros da Caixa, ou os credenciados, né, iam lá verificar, de fato já foi 30%. E aí liberava o dinheiro para ter certeza de que a obra ia finalizar, né, No tempo certo, né? dentro dos custos, etc e tal. Então, esse foi o primeiro setor que eu trabalhei lá na Caixa Econômica, que foi de obras públicas. E aí tem desde a obra da creche, da pavimentação urbana, da quadra de esportes, até projetos gigantes de saneamento, de mobilidade urbana e etc. Mas eu, durante um tempo, também fui para o setor de avaliação de imóveis, né? Que, para quem... É um né, setor gigantesco dentro da Caixa. pior que não. Ah, é? Eu achava que... Pior que não. Em quantidade de profissionais dentro do quadro da Caixa, é um setor diminuto. E é por isso, exatamente, até, que a Caixa ela usa muito a rede credenciada, que são profissionais que não são concursados, mas que prestam serviço para o banco. Para ter uma noção de grandeza, na época lá, né, na Caixa, a gente era mais ou menos uns 40 profissionais de engenharia e arquitetura concursados, e 10% só trabalhavam nesse setor de avaliações. Agora, o setor de avaliações, ele demanda muito os terceirizados, né, que são os credenciados. Sim. E aí esse número é bem grande, ou não? É bem grande. Hoje, a gente deve ter mais ou menos, assim, no primeiro ciclo, né, no primeiro ciclo de credenciamento, que foi em 2024, desse edital agora, foram 4.600 credenciados, né? E aí teve alguns que entraram com recurso, né, enfim, para poder, né, reverter o quadro. Então, acredito eu que deva estar aí com algo entre 5.000, 5.300 empresas credenciadas em todo o Brasil. E foi aí que eu peguei, né, quando eu trabalhei no setor de avaliações, eu migrei para lá durante um período, que eu vi o seguinte, né, lá no Maranhão, em um determinado mês, isso sei lá, em 2012, em um determinado mês, no estado todo do Maranhão, foram cerca de 1.000 demandas de laudo de avaliação. Por quê? Né, o pessoal que está assistindo a gente aqui, cada financiamento, o banco manda um profissional ir lá fazer esse laudo de avaliação. Para quê? São dois motivos. Um, para verificar, né, o estado do imóvel, se esse imóvel pode ser a garantia daquele negócio. Porque se a pessoa que tomou o financiamento, ela não der conta de pagar, o banco vai pegar aquele imóvel, vai mandar para um leilão, ele precisa recuperar o dinheiro que ele investiu, né, nesse processo. Perfeito. Então, só no estado do Maranhão, em um mês, lá em 2012, foram 1.000 demandas. E aí, quando eu conferi lá na época, só tinha 20 empresas credenciadas no Maranhão inteiro. 50 para cada um já é bom. Isso. Aí, o que acontece? A gente via, né, que a gente até tinha dificuldade às vezes, né, por exemplo, se uma pessoa dessa adoecia, já desfalcava, né, esse quadro e tudo. E aí, como eu dava aula na faculdade, juntou o útil ao agradável, no seguinte sentido. Eu percebia que os alunos lá da faculdade não tinha nada na faculdade inteira que falasse sobre isso para eles. Assim como eu também não tive. O primeiro contato que eu tive com a avaliação de imóveis foi encontrar um amigo meu no ônibus com um livro de avaliações e eu não sabia nem o que era. E segundo, que o próprio pessoal do banco, né, como sabia que eu dava aula, falava: Murilo, rapaz, pelo amor de Deus, avisa pro pessoal lá que o edital tá aberto porque a gente está precisando de credenciado aqui, tá faltando. Então eu comecei a ser essa voz, né, para falar sobre esse edital de credenciamento da Caixa. E aí eu percebia, mas se ele não tem isso na faculdade, a gente precisa treinar, né? Treinar. E aí eu comecei a fazer as primeiras turmas também da capacitação em avaliação de imóveis, porque inclusive o banco, ele exige, né, hoje nos editais, que o aluno, o profissional, ele tenha um curso de pelo menos 20 horas que aborde o tema de avaliação de imóveis com inferência estatística. E aí foi que eu comecei a fazer essa capacitação. Só que, obviamente, que isso foi lá para 2012, por aí, nesses 13 anos seguintes, né, isso foi crescendo tanto, esse mercado. Hoje, antes, né, eu fazia uma enquete no meu Instagram, 80% dos profissionais que respondiam lá achavam que quem fazia esse tipo de avaliação era o corretor. E ainda hoje tem muita gente que pensa isso.
Mas hoje a gente já conseguiu, né, dar uma visibilidade para essa área, então já tem muito engenheiro, muito arquiteto que conhece. E quando chegou lá em 2024, eu já estava muito grande, então aquilo que antes o banco pedia assim: "Não, Murilo, divulga aí", já estava começando a, de certa forma, ficar muito visível, né. Quem é esse engenheiro lá do Maranhão Falando que a tá falando respeito. a respeito disso? E aí juntou vários aspectos, né, que eu falei: "Não, isso aqui daqui a pouco pode dar algum BO, o pessoal achar que eu tô, né, Uhum. usando da minha função para para beneficiar alguém, ou enfim, ou usando do meu cargo para influenciar alguma coisa", enfim. Aí eu falei: "Não, então tá na hora de Isso eu aí. sair". E aí coincidiu de estar com o PDV aberto, né, um programa de demissão voluntária, eu pedi para sair, e graças a Deus estamos indo aí muito bem por enquanto. Muito bom, muito legal. E eu entendo que essa área de avaliação não é exclusiva da Caixa, né? Todo banco precisa disso. Hoje em dia, assim, o que acontece? Os bancos públicos, né, a Caixa Econômica, Banco do Brasil, o BNDES, o FHE Polpex, Banco Regional de Brasília, Badesc de Santa Catarina, Banrisul do Rio Grande do Sul, Banpará do Pará, Baneste do Espírito Santo, enfim, todos os bancos públicos, eles abrem esses editais de credenciamento, né, para esse serviço. Até porque, por ser público, tem que ser algo transparente, Sim, né, e exatamente. isonômico. Uhum, Não pode ter preferência por A ou por B. Então, por isso que tem esses editais de credenciamento, onde quem se cadastra entra numa fila, né, para uhum, receber as demandas. Os bancos privados, né, já não tem essa obrigatoriedade. Um banco privado ele pode contratar quem ele quer e, assim, não tem esses editais de credenciamento em bancos privados. Tanto que, assim, o pessoal até me fala: "Ah, Murilo, tem banco privado aí que o próprio corretor manda as fotos lá e eles fazem lá, não sei como, essa é o avaliação". risco que cada um corre, né? Isso, é a questão do risco, né, do risco-benefício. Então, com certeza, eles devem, né, planilhar isso aí para saber, tipo assim, com certeza, em alguns casos deve dar um BO, né, para eles resolverem, um prejuízo, mas eles devem estar sempre mensurando quanto eles estão economizando, entre aspas, né, por não fazer a avaliação, em relação comparando com os problemas que surgem disso, né? De Uhum. às vezes um imóvel que foi retomado não conseguir recuperar o valor no leilão porque a avaliação foi feita mal, foi mal feita, ou um imóvel que não tinha condição nenhuma de ser financiada, e aí a pessoa que comprou desiste daquele imóvel, deixa de pagar, o banco retoma e nem tem como botar em leilão porque o imóvel está em péssimas condições. Então, eles com certeza eles avaliam isso daí, né? E me conta uma coisa, desde o início na sua trajetória nesse mercado para agora, mudou a forma de avaliar? Mudou, vamos dizer assim, não só, não estou falando de metodologia, nem tanto no processo, mas sim na forma com apoio da tecnologia. Mudou ou não? Olha, com certeza mudou sim, tanto é que, quando deu, né, a crise lá do mercado americano, da bolha imobiliária, Uhum, surgiu logo na sequência sempre esse receio, né, será que no Brasil vivemos uma bolha imobiliária? Então desde essa época, né, eu trabalhava na Caixa nessa época, a Caixa ela já, desenvolvia sistemas de georreferenciamento para ficar mensurando, né, medindo isso, né. E cada vez mais, o banco ele tenta, colocar tecnologia nesse processo. Então, por exemplo, lógico, até por ser público, né, precisa de licitação, então tudo é mais lento, né, do sim. que se fosse uma empresa privada. Mas, já tem, né, projetos de hoje em dia o avaliador ele chega na frente do imóvel para fazer a avaliação, ele tem que tirar uma selfie, né, para comprovar que ele teve lá. Uhum, uhum. E hoje, né, até com inteligência artificial, isso é uma coisa que é É, facilmente manipulável, sim. né. Eu Sim, sim, posso sim. pedir para me botar uma foto na frente do imóvel e vai ser difícil alguém identificar que foi a inteligência artificial. Então hoje os bancos já estão pensando exatamente, né, em algo similar ao que a Houseful está fazendo, de ter aplicativos, né, onde o profissional chegue lá com o aplicativo, já marque o georreferenciamento, né, que ele realmente teve ali tudo, e que ele possa já fazer as fotos no próprio aplicativo, então está caminhando para isso. A passos mais lentos, porque como falei, né, é uma empresa pública e depende de Sim. licitação, e por outro motivo também que é importante lembrar que é o seguinte, o banco, né, um banco como a Caixa Econômica, ela tem N vice-presidências, né, desde lotérica, da parte comercial, enfim. Então, quando é para decidir
onde fazer investimentos é uma guerra, né? Cada um querendo puxar para um lado. Não, mas o que vai gerar mais resultado? É investir, sei lá, em novas agências ou investir num aplicativo para o engenheiro e para o arquiteto ir lá fazer a avaliação. Então, devido a essa disputa, né, de capital para investimento, acaba que não anda tão rápido esse processo, porque a Caixa é um banco, né? Então, tudo que é para investir em engenharia e arquitetura, às vezes, na hora dessa disputa lá para onde vai o orçamento do banco, às vezes perde, né, a engenharia. Sim. Sabe que a gente teve algumas conversas com a Caixa Econômica Federal, né? Eu tinha mapeado essa demanda e a nossa tecnologia, obviamente, todas as fotografias, elas não só garantem que você fez e a gente tem um check-in e check-out que mostra onde você está, mas todas as fotografias, elas têm as coordenadas de geolocalização para mostrar que foi realmente feita no local. Mas nas nossas conversas com a Caixa, eles estavam em um projeto, eu até ia te perguntar se isso evoluiu ou não, de fazer essa vistoria por videochamada. Na qual, principalmente para locais que eram de difícil acesso, onde era difícil propriamente um engenheiro ir, vai no meio da Amazônia ou alguma coisa assim. E aí até a gente teve conversas e fomos convidados por eles para fazer isso por videochamada. Como você já passou por algum caso desses? Me conta um pouquinho. Olha só, a Caixa quando eu ainda estava lá no banco, eles já tinham um primeiro passo que a gente chamava de avaliação por macromodelos. O que era isso? A vistoria continuava sendo necessária, né, o Certo. profissional ir lá, só que aí, por exemplo, para locais onde a quantidade de negociações é muito grande, a Caixa já tinha desenvolvido uma equação, né, ou seja, um modelo matemático para avaliação. Então, na verdade, nesse caso, o avaliador ele nem avaliava, ele só vistoriava para ver as condições do imóvel, colocava as informações, né, em uma equação que já dava o resultado da avaliação do imóvel. Então, começou por aí. E isso existe ainda, tá? E aí, na sequência, o banco ele passou para um segundo momento, que foi esse projeto, né, da vistoria remota, digamos assim. Sim. Isso criou, né, uma resistência muito grande dos profissionais de engenharia e arquitetura. Por quê? Porque tu já imaginou, funcionava... A ideia inicial era o seguinte, tu ia entrar tipo quase como uma videochamada, né, É isso mesmo. com o corretor, com a pessoa lá, que ia te mostrar o imóvel, né? Mas já imaginou a dificuldade disso? Tipo assim, até mesmo para maquiar algum problema seria mais fácil, porque uma coisa é eu chegar no local, às vezes um detalhe que eu olhei ali pode me chamar a atenção para uma coisa, e será que é um problema lá em cima? Eu vou, problema dar uma volta, estrutural. subo e tudo. Sim. Então, a pessoa, ela estando no local, ela tem essa visão 360. Então, isso se tornou difícil. A informação que eu tenho, tá? Eu já não estava mais na Caixa, é que foi-se tentado fazer alguns projetos piloto em algumas cidades. E que a coisa ainda está meio, como é que eu posso dizer? Ainda há um atrito para isso funcionar legal. No edital, né, de credenciamento, existe essa atividade, mas até o momento, devido a essas resistências, a coisa ainda não está fluindo legal, então está meio em stand-by, né? Então existe sim o projeto, mas não está andando como deveria. Agora, houve um passo ainda mais além, né? E que foi uma polêmica danada, que é o seguinte: a Caixa lançou um edital de precificação automatizada de imóveis, né? E aí, Como seria isso? pois é, esse aqui é um ponto. Esse me chamou bastante atenção, porque é polêmico isso. Esse é um ponto que daria aqui um podcast inteiro só sobre esse assunto. O que acontece? A Caixa ela lançou um edital, né, de credenciamento que, em tese, seria não para exatamente engenheiros e arquitetos, mas para empresas de tecnologia, para que desenvolvesse, né, um sistema em que, de acordo com o que está lá no edital, vamos supor que tivesse começando um processo de financiamento lá na agência, o gerente lá da agência, ele abria essa ordem de serviço nesse sistema, né, automatizado. Esse sistema, com a inteligência artificial, teria que ler essa matrícula do imóvel, né? Em 5 minutos, devolver o valor de mercado do imóvel. Então, seria mais ou menos isso, né? Uma coisa automatizada. E aí ela exigia, né, dentre os pré-requisitos, que dentro dessa empresa houvesse uma pessoa lá com... Não lembro qual é exatamente a capacitação, pós-graduado ou mestre,
em análise de dados, e também tinha que ter pelo menos um profissional de engenharia ou arquitetura pós-graduado em avaliação de imóveis, né? Então, salvo engano, né, agora na semana passada, saiu a lista das primeiras empresas habilitadas para isso, mas de fato, como é algo muito novo, eu até fiz uma crítica lá no meu Instagram, fiz um post, né, que eu li o edital todinho, e eu fiz várias críticas pontuando, assim, coisas que estavam muito abertas no edital, né, então não estava muito claro. Eu até falei, olha, para mim é um risco muito grande, tinha alguns alunos meus querendo entrar nesse edital, eu falei, olha, dá uma pisada no freio, porque o edital ele tem muitos pontos cegos, que só depois que tiver o contrato assinado com o banco é que vai se talvez fazer algumas reuniões de alinhamento para ir preenchendo essas lacunas até que a coisa de fato flua. E também houve, né, uma resistência muito grande dos engenheiros e dos arquitetos com receio de, entre aspas, né, acabar com as avaliações de imóveis. Né? Então quer dizer que não vai mais precisar do avaliador e na obra, porque o sistema vai ler a matrícula, vai devolver o valor do imóvel, então poderia ser um risco a essa atividade. E aí, vários CREAs, CAUs, IBAPs se manifestaram, entraram com pedido de impugnação, então foi uma chuva de pedidos de impugnação. A Caixa respondeu... Recuou? Não recuou, não. Ela respondeu todos, dizendo que não, que era isso mesmo, e tocou o barco para frente. E o que eu sei é que hoje existem várias ações judiciais, né? Tanto em âmbito, né, teve alguns CREAs que fizeram ofício ao Ministério Público, à TCU, e também ações judiciais para tentar barrar o edital. Mas, assim, ele está andando, até que ainda não houve nenhum tipo de decisão judicial nesse sentido, mas a Caixa liberou essa semana os primeiros habilitados, né, as primeiras empresas que preencheram os pré-requisitos. Então, a coisa está andando, mas está cheio de ações judiciais para barrar. Então, esse aí é um passo bem alto, né, bem grande, na questão da tecnologia nesse mercado imobiliário. Deixa eu te contar, a gente tem um conhecimento, porque nós somos uma empresa de tecnologia, a gente já passou por algumas coisas, não na área pública, mas sim na área privada. Você deve lembrar muito bem qual que foi o primeiro modelo de negócios da Loft. A Loft, ela começou com um iBuyer. O que é um iBuyer? Basicamente, ele compra imóveis que eles, principalmente em áreas nobres ou áreas que tem bastante procura, e aí ele fazia uma reforma desses imóveis e ganhava justamente nessa diferença de preço e na liquidez desse tipo de imóveis. É o que o pessoal chama hoje de house flipping, né? Isso, exatamente. O house flipping, só que em escala. E a Houseful, ela vistoriou mais de 2.000 imóveis para a Loft, por arquitetos e engenheiros, por meio da nossa plataforma e nossa tecnologia. E a metodologia, isso vale muito a pena destacar, a metodologia inovadora da Loft, a gente fez isso. E em base a isso, eles utilizaram esses dados para ter uma base. Mas não foi por meio de inteligência artificial que eles conseguiram fazer essa precificação. Para eles poderem avançar a um modelo maior, o que eles tiveram que fazer foi comprar carteiras de dados de cartórios. Aí eles tiveram os dados reais das operações. Porque hoje se faz uma inferência estatística em base ao que ele é anunciado, mas não ao que é realmente operado no final, né? Que o cartório tem esses dados. Mas aí nós temos um ponto polêmico aí, né? Porque, assim, também não é garantia de que o valor que foi anunciado lá no cartório seja o correto, porque muitas vezes a pessoa ali, ela coloca o valor mais baixo para não pagar imposto e tudo. Exatamente. Então, é um risco também. E aí, qual que é o ponto que eu ia chegar? Obviamente, você sempre vai querer diminuir o custo, porque tem um custo a operação, e obviamente tem que ter, porque é um custo humano, né? Isso, mas eu acho que o principal ponto aí que o banco ele tem corrido para automatizar, talvez não seja nenhum custo, porque o custo ele acaba repassando pro proprietário, né? Para a pessoa que está querendo adquirir o financiamento, mas a questão hoje é o prazo, porque existem muitos bancos que conseguem fazer uma avaliação, né, em 5 minutos, e a Caixa, como ainda depende do profissional ir lá, fazer a vistoria, fazer o laudo, então o prazo é muito grande. Então, às vezes, a Caixa, mesmo ela tendo um juro menor,
mas às vezes ela perde na celeridade por conta do processo. Então, eu acho que o principal ponto hoje que o banco tem pensado nessas questões de inteligência artificial, precificação automatizada, é para encurtar o tempo, não tanto o custo, na minha visão. Deixa eu até fazer uma pergunta ali, que no tema anterior, o ponto que ia chegar é que no final eles viram que não era tão simples e terminaram mudando todo o business. Não existe mais isso. Mas esse foi o caminho que eles acharam. Mas o ponto que eu queria te perguntar agora, em cima do que você falou, foi o seguinte: qual que é a média de tempo que um engenheiro demora e onde você acha que é o maior gargalo dele? Bem, vamos lá, essa é uma boa pergunta. Olha só, hoje, um profissional de engenharia ou arquitetura, né, em um mercado que tem uma quantidade de transações grande, por exemplo, se for fazer uma avaliação aqui em Florianópolis, se não dependesse da vistoria, ele conseguiria fazer, sei lá, 15 por dia, né? Uhum. Por quê? Porque ele já tem uma base de dados, né? Exatamente, se ele já fez uma avaliação aqui, ele já tem a base de dados. Eu sempre costumo dizer que essa base de dados ele pode utilizar, né, por 3, 6 meses, a mesma base de dados. É claro que de vez em quando ele vai ter que ficar atualizando, né, por conta do mercado. Então ele conseguiria fazer muitos. Então hoje, de fato, o gargalo maior é o tempo demandado para a vistoria. Uhum. Por quê? Porque ele tem que sair de casa, às vezes ir numa cidade daqui a 200 quilômetros, fazer a vistoria, voltar. Então esse, para mim, é o grande problema hoje. Eu tenho alunos que conseguem fazer tranquilamente isso fazendo a vistoria, né? Ou seja, tendo esse tempo de pegar o seu carro, fazer uma rota, às vezes passar em 5, 6 cidades, voltar, e mesmo assim eles conseguem entregar 40, 50, até 60 laudos por mês, Uhum. né? Se não tivesse a 2 por vistoria, dia. se não tivesse a vistoria, com certeza ia conseguir muito mais. Mas aí cai naquela questão, né, do custo-benefício disso. Com certeza o banco ele deve ter uma planilha que mostra para ele isso. Porque assim, se eu não fizer a vistoria, eu sempre estou correndo o risco, né, de foto maquiada, de imóvel sem menor condição, né, de habitabilidade. Isso Uhum. depois vai acabar também gerando até ação judicial da pessoa que comprou, né? E aí, Contra a caixa. geralmente bota a caixa como, como, Uhum. como também um polo passivo. Enfim, então até hoje, né, o banco tem entendido que a vistoria é essencial, e a norma de avaliações, né, ela também entende que a vistoria é essencial, mas acho que hoje o maior gargalo é exatamente esse. E dentro da vistoria, qual que é o tempo médio que um engenheiro leva para fazer uma vistoria de um imóvel? Depende muito do tamanho? Do que você acha que depende? Depende do tamanho e do estado dele, né? Tipo assim, se eu chegar num apartamento, né, ou numa casa, e não tiver nenhum problema assim visível, 30, 40 minutos ele consegue fazer a vistoria, porque o intuito de uma vistoria de avaliações é, de fato, ver de maneira geral, né, o estado de segurança, Uhum. solidez, habitabilidade do imóvel. Então, não é para ficar caçando, ali tem uma fissurinha da espessura de um fio de cabelo, eu vou tirar uma foto. Não é esse o intuito. Sim, é Então, estrutural, né? é estrutural, né, e as condições de habitabilidade, verificar se tem, né, janelas em área suficiente para ser bem ventilado, se não tem uma infiltração que possa causar alguma doença respiratória para a pessoa. Então a gente olha isso. E então ele vai lá, tira uma foto por cada cômodo, uma foto da fachada. Se não houver nenhum problema estrutural ou nenhuma patologia assim que de fato possa colocar em risco a saúde, a segurança da pessoa, 30, 40 minutos ele consegue. Agora, se tiver, né, se for uma casa estilo Alphaville, né, que ele vai Uhum, ter uhum. muitos cômodos para vistoriar, ou se for uma casa que esteja num estado muito precário e que aí ele precisa fazer uma análise mais Mais detalhada, aí detalhado. pode demorar um pouco mais. Tanto que, geralmente, os meus alunos, eles fazem assim, eles tiram 1 ou 2 dias na semana só para fazer vistoria. Certo. Então eles já fazem já uma rota, né? E geralmente nos bancos eles devem. Não tem como a pessoa se credenciar para. Eu quero trabalhar só em Florianópolis. Não, quando ele escolhe Florianópolis, o É o banco, Grande o Florianópolis, banco já ou um pega raio, uma né? região, né, Uhum. de atuação. Até para fazer com que assim, porque de repente, se a pessoa pudesse escolher trabalhar só em uma cidade, de repente podia ter um município que ninguém se interessasse em ir. Perfeito. Então o banco ele faz o seguinte: não, tá bom, tu quer o filé, que é Florianópolis, mas tem um ossinho aqui que é ter que ir num município daqui a 200 quilômetros, eventualmente. Sim.
Então, o aluno meu, ele geralmente faz isso, né? 1 ou 2 vezes por semana, ele sai, faz uma rota, sai fazendo as vistorias, então consegue fazer, às vezes, 8, 10 vistorias por dia, dependendo das distâncias de deslocamento. E depois, qual que é o processo depois? Ele fez a vistoria e ele, como que ele faz? Ele faz na mão, tira as fotos e chega lá e imputa no sistema da Caixa? Isso, a maioria das avaliações, né, as avaliações mais corriqueiras, o banco já tem um sistema dele, né? Então, o aluno vai pegar e vai subir essas fotos, né, num sistema, vai fazer o seu cálculo de avaliação, né? A gente usa softwares de inferência estatística, então ele faz a pesquisa de dados, faz o software, faz o cálculo, pega esses resultados e imputa no sistema. Por isso que consegue até também fazer uma quantidade grande, né? Como eu falei, fazer 50, 60 por mês. Se ele tivesse que fazer, de fato, um laudo, né? Sim, a Digitando, mão. aí não dava, mas essas mais corriqueiras. Agora, quando tem, né, uma avaliação mais complexa, por exemplo, né, eu vou contar um caso aqui que aconteceu muito recente. Uma aluna minha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebeu uma demanda para fazer uma avaliação em Manaus. Por quê? Porque lá em Manaus não tinha, imagina, no estado inteiro do Amazonas, não tinha nenhum engenheiro arquiteto que cumprisse os pré-requisitos para fazer esse tipo de avaliação. Então, muita gente fala assim, Murilo, mas as avaliações, será que já não tem muita gente fazendo? Não, depende. Para fazer as avaliações mais simplesinhas, que essa de casa, apartamento, até pode ter muita gente fazendo. Mas quando se trata de uma avaliação mais complexa, tem um estado inteiro do Amazonas, por exemplo, que não tem nenhum credenciado. Então, o banco pagou, essa foi uma Deslocamento, deslocamento alimentação, e hospedagem. isso. E a remuneração de um laudo desse, se eu não me engano, foi R$ 6.300, fora o pagamento do passagem aérea, deslocamento, etc. Então, para ela fazer esse tipo de demanda, que é uma demanda mais complexa, que nesse caso dela, lá era um monte de prédio abandonado, né? A construtora começou a construir, largou, então estavam querendo retomar para retomar a obra e tudo. Então, para fazer essa demanda, aí sim era um laudo mesmo. Aí o banco dá até 15 dias para a pessoa fazer, porque de fato vai ter que fazer um laudo, que é mais detalhado. Mas para essa simplesinha, casa, apartamento, lote, alimentar num sistema, então a pessoa faz muitas por dia, sem problema nenhum. Não, bacana. E aí, o que a gente desenvolveu em tecnologia é justamente um checklist que permite que você fez o laudo e já tem todos os dados. Então não precisaria digitar. E se baixa as fotos por ambiente, já está tudo organizado por pastinha e tal. E se aquele software permite uma API, já conectaria diretamente. Então agiliza muito esse trabalho do engenheiro, né? Em um caso como esse dos edifícios abandonados, ela poderia fazer com mais eficiência, né? Então isso é bem bacana. Eu vejo que a tecnologia ajuda muito o engenheiro, né? Mas dificilmente ela vai substituir o conhecimento que ele tem, né? Agora, sim, voltando a esse assunto aí, uma das coisas que eu acho que tu perguntou ainda há pouco sobre o que poderia, o que perde mais tempo e como poderia tentar acelerar, uma das coisas, né, que o banco, no caso a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, não permitem, infelizmente acontece, né, mesmo o banco não permitindo, mas que talvez acelerasse bem, seria a possibilidade do seguinte: a norma de avaliações, ela permite o seguinte, não obrigatoriamente eu que estou fazendo o laudo, sou eu que preciso fazer a vistoria. Certo. Então, o que acontece? De repente, se o edital fosse flexibilizado para, sair uma demanda aqui para uma cidade aqui próxima aqui, diz aí. Antônio Carlos, a 200 quilômetros, eu vou pegar ali talvez Jaraguá do Sul. Pronto, vamos supor que saia uma demanda para mim em Jaraguá do Sul. Aí imagina eu ter que sair daqui, de Florianópolis, eu moro aqui, aí pegar 200 quilômetros para ir lá, às vezes para fazer essa avaliação só desse imóvel. Tem vezes que dá para fazer, né, pegar várias no caminho, mas vamos supor que dê azar, eu vou ter que ir lá só fazer essa viagem para fazer essa vistoria e voltar. Se de repente o banco permite o seguinte, não, olha, tu pode contratar um outro profissional de engenharia e arquitetura daquela região, né, que aí sim a questão do aplicativo, por exemplo, ajudaria muito, né? Então, esse profissional fizesse lá, colocasse o número dele do CREA, do CAL, outro profissional fizesse a vistoria, e eu daqui, né, como responsável técnico, fizesse o cálculo, isso também poderia dar uma celeridade grande. Agora, sim, acho que, né, que é a opinião minha, que o banco não faz isso porque eu acho que muita gente iria usar essa brecha para avacalhar, porque mandar um motoboy. Já acontece isso, infelizmente, né? Então o banco ele tenta criar artifícios para
para evitar isso. Infelizmente, ainda acontece isso, né, deles avacalharem, mandar um motoboy, ou pedir pro corretor lá, ou para alguém mandar as fotos para ele e tal, e ele nem ir no local. Então, acho que a Caixa ela acaba criando essas travas para diminuir isso, né? Então, é aquele negócio que a gente fala, né? Às vezes, os bons Pagam pelos ruins, pagam né? pelos ruins. É, não, é isso. Mas isso faz parte do mercado. E fora essa parte que é a parte mais forte que você atua, que outras áreas os teus alunos atuam? O que outras áreas você treina eles? Muito bom. Todo mundo, né, que me conhece, porque assim, eu falo muito. Eu não sei se todo mundo que começa a ficar, né, que é de uma outra geração, sempre acha que a geração que está vindo é pior, né? Então, o que eu às vezes acho muito? Que essa geração que está vindo aí, ela é muito acomodada. No seguinte sentido, o pessoal que me conhece, o sonho deles é trabalhar para os bancos. Por quê? Porque para os bancos eu não preciso correr atrás do meu cliente. Depois que eu me Uhum. credenciei, eu posso ficar em casa e vai chegar no meu e-mail a demanda, eu vou lá, faço, não vou precisar apresentar meu preço, porque o valor já é tabelado, eu faço meu serviço, coloco no sistema. Então, de fato, é confortável, né? Mas eu sempre falo que é o seguinte, a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu não posso ficar dependendo só de banco. Vamos supor que, sei lá, Deus o livre, eu acho que não vai acontecer. Vamos supor que daqui a pouco o banco descubra uma forma aí com um sistema automatizado que de fato não precise mais da vistoria. E aí? Aí acabou esse mercado. E aí? A pessoa vai ficar passando fome? Não. Então ela tem que sempre, assim como eu, Murilo, tinha medo de ficar desempregado, a pessoa que hoje ela tem um contrato com uma grande empresa, ela sempre tem que pensar na possibilidade. E se acontecer um problema e eu perder esse contrato? Eu não posso ficar dependendo só disso. Então eu bato muito na tecla de que esse profissional deve buscar outras tantas áreas que você pode atuar. Por exemplo, perícia judicial, né, é um Uhum. campo, assistência técnica judicial, que é dar assessoria para advogados, né, em processos judiciais, quando envolvem, né, conflitos no sentido de arquitetura, engenharia, obra, avaliação de imóveis, etc. e tal. Mas tem também esse mercado que, inclusive, antes até da gente se conhecer, eu já indicava a Houseful, porque muitos alunos meus falavam, assim, eles trocam muito esse networking, e eu ia pegando, né, o nome das empresas. Então o pessoal falava, ó, Murilo, tem algumas empresas aí que terceirizam essa vistoria. Uhum. E aí falava sempre da Houseful, então a Houseful já tá na minha listinha lá, né, ó, pessoal, quando vocês entrarem no curso aqui, já procure Houseful e uma série de outras lá, que eles têm um cadastro, vocês preenchem o cadastro, e quando tiver essa necessidade de vistoria, faz. É claro que, exatamente, devido a ser um serviço mais simples, é óbvio que a remuneração não é essas coisas todas, Não, claro. mas eu sempre falo que, né, tu pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e E sempre tem você serviço. sempre tem serviço, é isso aí. Então, tem essas vistorias, né, terceirizadas, tem a vistoria de recebimento de obras, que Uhum. é um ramo que Uhum. tem crescido muito, né? Sim. Então, hoje em dia, as pessoas, elas começaram a perceber que, eu sempre gosto de fazer analogia com o carro, né? Ninguém compra um carro usado e E todo não mundo, passa pelo mecânico. para dar uma olhada se não bateu o motor, né, e tal. E muitas vezes a pessoa compra um imóvel que é muitas vezes mais caro, né, um investimento talvez mais importante que vai fazer na vida, e acha que ela consegue receber o imóvel, né, e analisar. Então tem crescido muito essa questão da vistoria de imóveis novos, mas também uma coisa que eu tenho divulgado cada vez mais, porque muita gente nunca tinha se dado conta desse mercado, são as avaliações para outros órgãos públicos, através de licitações, né. Então, às vezes, uma prefeitura, ou ela abre um credenciamento, igual o do banco, ou Uhum. muitas vezes, ela abre um edital de licitação mesmo, então ela Sim. precisa avaliar somente o prédio da prefeitura. Ela abre uma licitação, então assim, então, na verdade, quando a pessoa ela opta, né, por começar a trabalhar com avaliações, com perícias, ela abre um leque de possibilidades muito grande. E eu sempre falo, olha, vai espalhando seus ovos em várias cestas dessa, que todo dia vai cair uma coisinha aqui, outra ali. Então, um dia cai uma perícia, um dia cai uma avaliação, um dia cai uma assistência técnica, um dia cai um recebimento de imóvel, entendeu? Não, e você falou dois pontos assim muito importantes e que eu acho que vale bem a pena destacar. Então, a Housewell ela é uma empresa que já está consolidada no mercado, que tem vários clientes, e em muitos casos, o que a gente cria esses cadastros profissionais é porque surgem cidades onde a gente não atua. E aí a gente precisa desses profissionais. Então, a gente incentiva as pessoas a se cadastrarem para, justamente no momento que a gente precisar,
isso acontece. Então, vou te dar um exemplo. A gente fez uma vistoria bem simples de avaliação, não do preço, mas avaliação do espaço comercial para os postos de Ipiranga. Foram mais de 1.000 postos espalhados pelo Brasil. E aí a gente tinha uma base, mas mesmo assim a gente teve que ficar procurando profissional em várias regiões onde a gente não tinha. E atuamos em mais de 250 cidades ao todo para fazer esse tipo de serviço, né? Então tem muita coisa. O mercado é um mercado muito vibrante, né? E muitas vezes, você falou assim que tem essa geração que é acomodada, né? Mas a gente também tem exemplos bem bacanas dentro da nossa plataforma de pessoas que elas são resilientes Com certeza. e que você vê e dá uma satisfação enorme, né? Tem um caso muito pontual que de vários casos que a gente já passou, que marcou muito, de um engenheiro civil que ele estava atuando como segurança. Ele não conseguiu se encaixar no mercado e aí ele começou a trabalhar como vistoriador de imóveis, a mudou totalmente a forma de receber dinheiro, o volume, e mudou a vida da família dele. E hoje ele está tocando parte como parceiro da House, parte tocando solo, e a gente fica muito feliz desse crescimento do profissional. Então, muitos profissionais que nos trouxeram feedback de que eles voltaram a acreditar na profissão deles. Então, acho que sua voz é uma voz muito importante por causa disso, né? Não, com certeza, eu falo muito isso, né? Então, assim, hoje é fácil, entre aspas, ter destaque no mercado. Exatamente por conta disso, porque tu tem ali um 80% que é mais preguiçoso, que é mais acomodado, né? Que quer as coisas mastigadas. Uhum, E tem esses 20% aí, ó, sim, que realmente boto. É por isso que eu tenho muito aluno realmente com destaque, né? sim, Porque quem de fato tem sangue no olho, né? Corre atrás, não fica criando desculpa para si mesmo. Tem sim. mercado, né? Então tu citou aí essa questão, né, dessas vistorias de postos. Hoje tem muitas dessas empresas, né, que também fazem esse tipo de serviço, que às vezes, e agora tu já sabe, né, tu já tem meu contato também pessoal, que às vezes também me chama, né, Murilo, olha, tô Perfeito. precisando de uma demanda aí, por mais que tenha alunos, né, que vão lá, profissionais que vão lá e se cadastram, mas às vezes falta numa cidade muito específica. Sim. E aí eu boto lá no meu grupo, ó, pessoal, tem uma demanda aqui para fazer uma vistoria no local tal. Quem mora aí perto? Ah, eu moro a 20 quilômetros. Tá aí, Ah, ó. perfeito. Passa o contato aí, vai lá e faz. Então, já vou te dar um aviso. Em breve a gente estará fazendo vários serviços em Fortaleza. Legal. Então, já fica o aviso ali. Mas me conta um pouquinho, Murilo. Como te falei, o nosso podcast fala muito de pérolas. E aí, eu vou te pedir duas anécdotas. Uma anedota daquela pérola que você fala assim, pelo amor de Deus, como que o cara falou isso? E aquela pérola que, durante a tua vida profissional, ela foi aquele conhecimento, aquela pessoa, ou aquela frase que ela te trouxe para mais para frente, que realmente foi uma pérola de valor. Olha só, primeiro eu vou começar pela pérola de valor que foi mais fácil lembrar, né? É, hoje em dia, como eu falo assim, de novo, nessa questão do profissional, de uma maneira geral, ele ser um pouco acomodado, eu vejo muito assim. A gente vive um momento em que, diferentemente da minha época, né? Na minha época, se eu quisesse fazer um curso, uma pós-graduação, eu tinha que esperar abrir uma turma presencial na minha cidade. Por isso Uhum. que quando, no início da minha carreira, eu fiz logo 4 pós-graduação, porque eu ficava com medo assim, se eu perder essa turma, quando é que vai abrir outra? Pois é. Eu tinha esse medo, né? Então eu corria para fazer. E hoje em dia a gente vive um momento assim que tem muito evento gratuito, não apenas online. Online Uhum. tem muito também, mas presencial também. Então eu costumo, né, ser convidado para muitos eventos aí, muitas palestras no Brasil todo. E assim, sabe, eu chego nos locais, e infelizmente eu ainda vejo cadeiras vazias. Eu falo assim, cara, isso aqui era para ter gente do lado de fora aqui esperando uma vaga para entrar e as pessoas perdem a oportunidade porque quando eu vou num evento, em um congresso, em um encontro, não se trata apenas do conhecimento. O conhecimento, claro que é importante, mas de uma coisa que é fundamental, que as pessoas. Parece clichê, mas as pessoas não dão muito valor, que é o network, Com né? certeza. Então, assim, os eventos são muito importantes para isso.
E quanto a essa questão, né, de uma pérola na minha carreira que fez total diferença foi exatamente a participação em um evento, né? Quando eu estava, né, 2017 a 2019, eu rodava o Brasil todo dando cursos presenciais. 2018 eu lancei a primeira versão do meu curso online. E quando foi ali na véspera da pandemia, acho que foi fevereiro de 2020, teve um dos profissionais que também estão na internet, né, divulgando conhecimento e tudo, que ele resolveu sair, né, convidando no direct outras pessoas. Cara, vamos fazer aqui um encontro aqui, né, dos criadores de conteúdo de engenharia aqui na minha cidade e tudo. E aí, quando eu perguntei, quem que vai? Ele foi dizendo lá, vai fulano, vai ciclano, vai... Aí, na hora que eu olhei ali, eu falei, poxa, mas eu sou o mais experiente dessa turma, em idade, em tempo de vivência mesmo e tudo. E aí, por um momento, deu aquela coisa assim, de eu pensar assim, de forma meio egoísta. Eu falava assim, mas o que que eu vou aprender lá? O Uhum. que eles têm para me ensinar, né? Uhum, uhum. Deu aquela questão assim, e eu fiquei, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Da última hora eu decidi ir. E foi nesse evento que, cara, mudou totalmente a, a minha vida. Por quê? Porque eu peguei lá insights, aprendi coisas que fizeram, né, o meu curso online deslanchar, porque eu tinha começado nesse mercado, mas eu não tinha nenhuma experiência, né, em como divulgar, como fazer o Uhum. marketing, etc e tal. E nesse evento, que eu não estava dando nada por ele, quando eu voltei de lá, eu voltei cheio de ideias e começamos a implementar, que coincidentemente foi exatamente no primeiro mês da pandemia ali, e aí a coisa explodiu, né? Então, eu sempre penso isso hoje, que quando eu vou num evento, às vezes uma única frase, eu posso ficar ali num evento 2, 3 dias e tá um tédio. Mas às vezes uma única frase daquele evento, ou uma única pessoa que eu conheço, pode me abrir portas que eu nunca teria aberto se eu não tivesse ali naquele momento. Então eu não perco mais essas oportunidades. Por exemplo, daqui eu vou para São Paulo Uhum. para mais um evento. Nesse eu não vou palestrar, não vou nada, mas eu vou para fazer network, para aprender, né? Que é o ENIC, Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, que é um dos maiores eventos desse mercado, tá certo? Agora, Pérola, Pérola tem muito. Pérola tem muito. Uma das coisas que me dava muita satisfação quando eu estava na Caixa, né, que a gente também, a Caixa, ela tem um papel social. Uhum. Ela atua onde muitos bancos não querem atuar Sim. porque não dá lucro. Exemplo, um dos exemplos é esse tipo de, de acompanhamento de obras de, por exemplo, habitacional de Minha Casa Minha Vida e tudo. Uhum. Eu até ouvi falar que o Itaú vai entrar agora, mas só na maior faixa, né? Que talvez ele tenha um lucro maior, mas na faixa ali popular mesmo, os bancos grandes aí, Ele não privados, tem não têm interesse. interesse em entrar. E a Caixa entra, né? Então, principalmente no início ali da minha carreira na Caixa, a gente ia, de fato, naqueles grotões mais afastados, né? Ainda mais pensa no estado do Maranhão, né? Que é um estado que é o estado, né, economicamente mais pobre do Brasil. Então a gente ia naquelas cidades ali onde tem o IDH igual lá da África, Nossa. entregar casas, né? Então tinha essa parte que era gratificante, mas também tinha muitas histórias, né, assim, peculiares. E uma delas que marcou a minha cabeça foi a seguinte: era, sim, para quem é daqui de Santa Catarina, talvez não consiga nem imaginar o nível de pobreza, de falta de conhecimento, de educação que existe em alguns locais, né, no interior de alguns estados do norte, do nordeste, sim, a falta de acesso e dessas pessoas, infelizmente, ainda acontece muito. E aí, numa dessas vistorias, né, a gente via muita gente que, por exemplo, a pessoa ganhava uma casinha com um banheiro dentro, né? Uhum. Então a pessoa nunca tinha tido um banheiro, assim, Caramba. e aí É uma coisa. muita gente fazia sabe o quê? Demolia o banheiro para aumentar a sala e continuava fazendo, né, aquela como é que eu posso dizer? Lá no estado a gente chama de sentina, né, que é aquele negocinho de palha lá no fundo, onde a pessoa vai lá, cava um buraco e faz as suas necessidades ali. Então, para eles era melhor ter uma sala maior, Do né, que ter um do banheiro. que ter um banheiro, porque eles já tinham o costume de fazer as suas necessidades daquela forma. Mas a mais peculiar que eu que eu achei foi essa aqui, né. Aí eu lá fazendo a vistoria, né, e aí, numa das casas, assim, tava o banheiro da casa tava, né, não tinham demolido, e tava muito limpo.
sim, me chamou a atenção, né? E no meio de cada dia a gente vistoriava 50 casas, 60 casas. Então, estava muito limpo e eu parabenizei, né? A dona da casa ali. Eu falei, olha, minha senhora, a senhora está de parabéns. Eu já visitei já hoje umas 30 casas e a sua é que o banheiro está mais limpo. Ela falou assim, mas é claro, aqui eu não deixo ninguém mexer. Ou seja, o banheiro era um elemento de decoração, né? Entendi. Entendeu? Então o pessoal continuava indo lá no fundo do quintal. Então, assim, dessas minhas andanças aí tem muita história peculiar nesse sentido, né? Devido às diversas situações que a gente encontrou aí. E só para já chegando na última parte do nosso podcast, o que você vê de oportunidades para o futuro? Eu ouvi falar bastante sobre as inspeções de edificações. O que você está enxergando como um nicho de mercado que vai ser futuro para os engenheiros? Olha, como eu falo, né? Quando a gente abre a árvore dessa área de avaliações e perícias, né? É uma árvore muito grande, né? De oportunidades. E que você pode, claro, ter as suas especialidades e atuar mais forte nelas, mas tu nunca pode, eu sempre falo isso, tu nunca pode deixar todas os teus ovos na mesma cesta, então tu vai diversificar. Uma coisa eu tenho certeza, que assim, mesmo que não se construísse mais nada no Brasil, e olha que tem muita coisa para ser construída, né? É um país em crescimento. De infraestrutura, de saneamento, de habitação, tem um déficit habitacional ainda muito grande. Então, mesmo que não se construísse mais nada, o que é impossível, mas o que tem aí precisa ser mantido, né? Uhum. Então, se vê cada vez mais, né, aquilo que a gente conversou mais cedo, do house flipping, né? Então, ou seja, de reaproveitar o que já existe, no sentido de modernizar, né, e revender cada vez mais as cidades estão buscando tentar revitalizar os seus centros, ocupar os seus centros que muitas vezes estão, né, abandonados e tudo. Então, esse é um ponto importante. E o segundo é essa parte, né, de manutenção de uma maneira geral, que vai cair na questão da inspeção predial, né, como tu comentou aqui. A inspeção predial ainda, né, ainda é uma coisa que muitas vezes as pessoas não valorizam, né? Então a gente ainda vive uma cultura de que a pessoa ela espera aparecer um problema para ela ir resolver. E muitas vezes o resolver dela é chamar ali o Zezinho, Zezinho, arruma aqui. Aí o Zezinho vai lá, né, Dá um tapa. dá um tapa, fica bonito, mas por dentro a coisa está piorando. Sim. E aí, quando aparece de novo o problema, vai se tornando cada vez mais caro fazer a recuperação. E hoje, né, como a gente vive um mundo que cada pessoa também tem a sua emissora de TV aqui, o seu celular, as tragédias, né, estão sendo Ficam mais muito evidentes, né? mais evidentes. Então, já se começou a se ter uma preocupação maior com isso. Então, várias cidades do Brasil já têm leis, né, municipais, estaduais, de autovistoria predial, onde o condomínio, né, o prédio, ele vai ter que fazer essa vistoria Uhum. periodicamente. Ainda não está muito funcionando porque ainda não se descobriu quem vai cobrar, qual a penalidade para quem não fazer, quem vai controlar isso, então ainda está nesse ponto. Mas como são iniciativas, né, até o momento municipais ou estaduais, ainda está uma coisa assim, cidade tal tem, cidade tal não tem e tal. E agora está andando bem, está andando assim uma velocidade legal para ter uma lei federal de inspeção predial, né? Então, a partir de então, se essa lei for promulgada, nós vamos ter de fato uma lei federal para isso. Então, ou seja, edificações de acordo com a sua idade, com o seu porte, terão que obrigatoriamente fazer vistorias, né, periodicamente, para evitar, né, evitar o pior, né, que é a ruína e isso causar danos à vida das pessoas e prejuízos materiais e tudo. Esse é o pior cenário. Mas o melhor cenário é exatamente até fazer mesmo as pessoas economizarem, Sim. porque a gente sabe que quanto antes você fizer as intervenções de manutenção, mais barato fica reparar, né? Com certeza. Então isso vem forte aí nos próximos meses, anos aí. Eu acho que é uma área boa. Não, muito, muito bacana, muito conteúdo bem interessante, né? Uma trajetória que eu acho bacana de contar, né? De todo o tempo que você levou para adquirir seu primeiro salário, mas e hoje com uma voz referenciada, né?
E eu imagino que muito CREA, muito Confea te convida também para palestras e coisas assim, ou não? Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu sempre conto isso, que eu, Murilo, né? Eu estudei em faculdade pública, né? Então eu me Uhum. formei na Universidade Estadual do Maranhão. Então eu sempre falo o seguinte: olha, a sociedade pagou para eu me formar, né? Mesmo você aqui em Santa Catarina, em alguma forma você pagou. Por quê? Porque o Maranhão hoje ele recebe muito recurso da União, né? Recurso Sim. federal. Então, parte desse recurso, né, um centavinho foi lá para eu me formar. Então, eu devo muito à sociedade que me possibilitou me formar em engenharia e ter tudo que eu tenho hoje. Então, eu sempre falo que quando uma universidade federal, uma universidade estadual, um CREA, um CAL, me convida, eu não trato como um convite, eu trato como uma convocação. Eu me sinto obrigado a ir, porque eu falo, olha, é minha, é minha forma, assim, Meu grãozinho da areia, né? meu grãozinho de areia em também agora, né, pegar esse meu conhecimento e compartilhar com outras pessoas para tentar ajudar de alguma forma, né, como uma forma de retribuição pelo que a sociedade me proporcionou. Então, sim, eu tenho recebido muitos convites e eu faço questão de ir em todos, né? Por exemplo, agora, o mais recente eu fui lá em Rondônia, né, em Porto Velho. E assim, não é que seja longe, né? Mas é que os voos, São Luís já é uma cidade ruim de voo, né? Então essa pessoa sai de São Luís, vai em Brasília para ir lá para Rondônia. Mas eu faço questão de ir, é cansativo, né? Às vezes a pessoa passa a madrugada toda nesse negócio de avião, não consegue dormir direito, fica lá, né? Troca de avião, fica no aeroporto. Então é muito cansativo, mas eu faço questão de ir sim, sempre que eu recebo esses convites. Nossa, muito bom. Eu acho que é bem bacana escutar isso. E como um pouquinho antes da gente começar o podcast, eu estava te comentando, né, que aqui na CAT, né, que é onde estamos, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, tem várias empresas, a gente também tem muito esse espírito de você, que se chama de give back, que você devolver aquilo que você recebeu, né? Então, quando a gente iniciou com a House, a gente recebeu várias mentorias e palestras de profissionais e de empresários que já estavam lá e agora a gente retribui. Então, é muito bacana ver também na área de engenharia uma voz como a sua fazendo isso. Eu te agradeço muito o tempo, Murilo, e eu queria que você, por favor, para quem não te conhece ainda, embora você já é bem conhecido nas redes sociais, divulgasse, por favor, o seu Instagram e seu YouTube para quem e também para quem quer fazer um curso com você. Show de bola. Bem, eu que agradeço, né, o convite, eu poder vir aqui a Florianópolis, né, que eu vim para fazer o recebimento de um imóvel, mas poder ter esse bate-papo aqui é muito legal. Para o pessoal, né, que é meu aluno aí, saiba que a gente vai brevemente fazer uma live para vocês, né, para falar sobre a Houseful. Eu já indicava, né, a Houseful, que todo mundo sabe aí que está naquela listinha de empresas, mas agora a gente vai poder ter essa união ainda maior, né, com essas oportunidades. E a Houseful vai mostrar nessa live, além, né, dessa questão, né, do cadastro de profissionais para vistorias, como ele falou agora, que vai fazer, por exemplo, lá em Fortaleza, mas também vai mostrar as soluções deles nas partes dos aplicativos, né, como esses aplicativos podem te ajudar na vistoria. Inclusive, ele até falou aqui que a vistoria que eu vou fazer amanhã, que ele já vai liberar o aplicativo para eu fazer por Exatamente, ela. é isso aí. Então, aguardem aí que logo, logo vocês vão estar por dentro dessa live que a gente vai fazer. Mas as minhas redes sociais, né? Minha rede principal hoje é o Instagram, né? Então é o eng.jmuriloreis, tá? E para quem é engenheiro ou arquiteto, eu a cada mais ou menos 2 a 3 meses eu tenho feito, né? Eu ainda estou conseguindo resistir, porque hoje a maioria do pessoal que trabalha no marketing digital está indo para os cursos pagos, né? Então, tipo assim, faz um curso pago para lá, no curso pago, né, te ofertar o curso principal ou a pós-graduação. Eu ainda consigo fazer o curso gratuito, né? Então, a cada 2, 3 meses eu faço um curso gratuito. Geralmente é um curso bem denso, né? Um curso de 10 horas, gratuito, 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 a pessoa recebe certificado, tudo. E, claro, no final, né, a gente também mostra o nosso curso completo, a pós-graduação, para quem quiser seguir a caminhada. Então, segue lá o nosso perfil, que você vai ficar sempre por dentro aí desses assuntos. E além, né, disso tudo, eu também sempre tento, lá no meu Instagram, trazer assuntos do mercado imobiliário, então eu tento pegar notícias que às vezes, né, as pessoas não leem porque
é uma notícia grande, a pessoa não tem tempo, então eu tento ali tentar traduzir ela de uma forma mais simples, faço um carrosselzinho ali com as principais informações daquela notícia, né? Do mercado imobiliário, da engenharia. E claro, como é uma rede social que as pessoas também procuram, né, coisas engraçadas ou peculiares, eu também fico aí na internet pegando alguns vídeos que eu acho interessante e posto lá. Então, você vai ter um pouco de tudo na minha rede social, desde do vídeo Legal. de engenharia engraçado até o conhecimento para que você possa aí estar sempre bem informado. Então é isso, sigam lá o nosso perfil, agradecer mais uma vez aqui o convite, estamos juntos aí no que precisar. Então, eu agradeço a todos vocês. Não deixem de seguir a Houseful no YouTube e a Houseful_BR no Instagram. Esse foi mais um capítulo. Hoje tivemos o Murilo Reis. E é isso. Temos muitas novidades, principalmente com a questão do aplicativo, que hoje vai ter várias pessoas que vão poder aceder, usar, profissionais da área. E aí não deixem de se inscrever e para não perder a live junto com o Murilo para os alunos do lançamento dessa grande novidade. Muito obrigado.